Olá pessoal, boa tarde, boa noite na verdade a todos, né? São 18 horas e a gente está começando aqui mais uma livecast, né? Que é como nós estamos chamando as nossas lives, porque elas também estão aqui ao vivo pelo Instagram, mas também estarão disponíveis todas as terças-feiras no nosso canal, no Spotify, né? Que se chama O Seu Amor no Divã. É um podcast que a gente fala sobre relacionamentos e, enfim, todo o que gira em torno de relações humanas, digamos assim. Né? E hoje estou abrindo aqui essa transmissão, né, porque, mais uma vez, convidando a queridíssima Raquel Freire, né, da Escola de Sentimentos, que também faz esse podcast comigo lá no Spotify, que semanalmente aqui, às quintas-feiras, estamos gravando ao vivo esses episódios, né? E o tema de hoje, né, é um tema que até nas últimas lives, e claro, ao longo da semana, no nosso direct, aqui pelo Instagram, que as pessoas sempre pedem para que a gente fale sobre o tema dos narcisistas, né, sobre relacionamento com narcisista. E aí vem aquelas perguntas, né? Será que eu convivo com um narcisista? Será que minha mãe é narcisista? Será que meu filho é narcisista? E a gente está vendo aí uma enxurrada de narcisismo, né? As pessoas estão se familiarizando com esse termo e, obviamente, elas acabam tendo muitas dúvidas, né? Se elas convivem com algum narcisista próximo, se elas amam um narcisista. Então o objetivo da live hoje é um pouquinho falar o que é o narcisismo, né? O que é esse fenômeno psicológico chamado narcisismo, quando ele passa a ser um problema, né? E enfim, quando parâmetros, né, na verdade, que vocês possam definir. Caramba, eu acho que eu tô me relacionando sim com um narcisista, ou para se tranquilizar no sentido de não, sei lá, né, meu marido ele é egoísta, ele é abusado, mas não tem nada de narcisista, né? Então, enfim, né, a Raquel acho que já tá logando aqui, né, ela mandou comentários, deixa eu ver se já apareceu aqui já apareceu o convite aqui. Pessoal, enquanto a Raquel está aceitando o convite aqui, fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Essa foi uma live pensando muito, até foi um tema que nós trabalhamos muito em função das dúvidas que vocês trouxeram para a gente, né? E bem-vinda, Raquel, mais uma vez, o seu amor no divã. Olá, bom Tudo dia, bem? Tiago. Bom dia, É isso. pessoal. E eu estava fazendo uma introdução aqui, né, Raquel, sobre narcisistas, né? Será que eu estou convivendo com um? Quem é narcisista? Será que todo mundo virou narcisista de uma hora para outra? Ou será que não, né? De repente eu estou mesmo convivendo com um narcisista e não tinha consciência disso. Então nós vamos aqui, por um lado, né, Raquel, desmistificar um pouco esse fenômeno que está surgindo aí de narcisismo. Todo mundo fala, né, de narcisismo como se fosse a nova pandemia, né, do século, mas por outro lado, também tratá-lo com a seriedade que o assunto merece, no sentido de definir, né, o que é ser narcisista, o que é ser filho de um narcisista, o que é se relacionar com um marido ou com uma esposa narcisista, e assim ajudarmos, né, as pessoas a entenderem um pouquinho desse fenômeno, não é, Raquel? E, bom, pela sua experiência clínica, né, Raquel, você trabalha muito nessa questão de ansiedade, né, e de impactos que às vezes a família, que a criação, que a educação gera nas pessoas, né? O que você tem recebido, né, nos seus atendimentos, no seu consultório, em termos dessa demanda, né, de será que minha mãe é narcisista? E o que isso impacta em mim? O que isso impacta no meu relacionamento com ela? Será que a minha relação com a minha mãe impacta no meu casamento, por exemplo? Você tem visto essas demandas acontecendo? O que você teria para falar aqui para contribuir para a gente com isso, né? Tiago, muita gente, né? Eu, pelo menos, recebo muitas filhas de mães Uhum. narcisistas, né? E, assim, isso impacta muito os relacionamentos casais, né? Isso impacta na segurança, no profissional, né? Inclusive, na vida adulta, essas mães se intrometem muito na vida profissional, na vida
do casamento, na maternidade das filhas. Então, você não sabe limpar a fralda, você não sabe dar de mamar, você não é uma boa mãe. Culpar a filha, né? Às vezes a mãe, eu tive um caso muito impactante, que era a mãe daquela moça, ela tinha adotado a filha, ela nunca teve um filho biológico, e enquanto a filha estava dando de mamar, ela falou assim: você não sabe amamentar, você está deixando a sua filha passar fome. Então, assim, como que ela sabia o que deixar a filha dela, o recém-nascido, passar fome, se ela nunca tinha amamentado? Então, assim, esse narcisismo que eu digo no sentido assim, eu sou tão perfeita que eu sei o que é dar de mamar mesmo sem eu nunca ter tido um filho. Né? Então, sem eu ter tido um filho biológico, eu sei o que é ser mãe. No sentido assim, eu nunca amamentei. E eu sei ensinar, né? Então, e outras coisas. Lógico que isso não serve de panorama para você diagnosticar ninguém como narcisista. Isso não é o único ponto, né? Mas fazendo uma das, né, considerações. Mas é bem impactante como isso percorre, né, o quadro geral, e a filha se sente culpada também quando responde a essa mãe. E como que também é difícil dar limite para essa mãe, né? E como que isso, ela também acaba atraindo homens, relacionamentos tóxicos, amizades tóxicas, chefes tóxicos, isso. Então, assim, acaba não sendo tão normal aquele assunto que a gente tratou, né? Os relacionamentos saudáveis. E aí, quando fica tudo na calmaria, será que tem alguma coisa errada? Né? E você, Thiago? Como que você Raquel, vê isso aí? seus exemplos foram muito preciosos, porque bom, aqui a gente não perde tempo, né? A gente vai direto no fundo do problema, né? Mas dentro dos exemplos, você já trouxe uma definição teórica do que é o narcisismo, né, Raquel? Que é um pouco de uma pessoa que tem uma sensação de autossuficiência, de autorreferência, principalmente. Né? É alguém que seria individualista, seria egoísta, seria muito autossuficiente, seria muito... E que, naturalmente, precisa da presença do outro para validar essa suficiência, para validar que ele é o centro do mundo, digamos assim. Né? Então, esse foi muito precioso você ter falado que o problema de se relacionar com um narcisista não é só a parte de lidar com o egoísmo, com o egocentrismo dessa pessoa, de lidar com a arrogância, muitas vezes, ou com esse excesso de autoridade, de abuso. Né? Esse narcisismo, quando ele me vem de família, ele provoca marcas na minha personalidade que ou eu posso me transformar numa pessoa extremamente dependente, porque eu sirvo, sendo redundante, né? Eu sirvo porque eu servia a um outro, que é essa minha mãe, que é esse meu pai, que é essa pessoa que me criou, e eu cresço, eu me desenvolvo, eu me torno um adulto extremamente dependente de alguém que me diga o que fazer. E também um adulto com uma autoestima baixíssima, no sentido de que eu nunca sou validado. Nada que eu faço é bom, né? Nada que eu faço é funcional, nada do que eu faço se iguala ao como o narcisista faria. Né? Então, foi muito legal você mostrar essas marcas, né, que acontecem na prática, porque se você desconfia que você tem, caramba, minha mãe é muito autoritária, minha mãe quer ditar minhas escolhas, meus desejos, a minha mãe define com quem eu me relaciono, enfim. E aí você é criado dessa forma, e se você se vê hoje em relacionamentos onde você é totalmente submissa, onde o seu parceiro domina a sua vida, onde ele domina suas escolhas, seus desejos, é uma mera repetição da relação com a sua mãe, ou com o seu pai, né, independente lá de como foi a sua educação. Tá? Então,
muito bom você ter falado isso, Raquel, mas eu queria também trazer uma questão, né, que nós falamos da pandemia de narcisismo, né, que está acontecendo, e, na verdade, até dentro de uma visão psicanalítica, lógico, né, nós entendemos que o narcisismo ele é uma fase do nosso desenvolvimento infantil. Se nós observarmos, né, toda criança ela é um pequeno narcisista, no sentido dessa coisa da autorreferência. Né? Então, é aquela cena clássica, né, Raquel? Criança chegando na casa do vovô e da vovó. O vovô e a vovó param o que estiver fazendo e vem correr na porta e dá atenção. Só falta botar a criança no trono com uma coroa de rei em cima. Né? Tem até um meme aí na internet. Um meme não, um vídeo, né, que a criança está lá, né, com as pernas pro alto vendo desenho, a avó cortando a unha da criança, o avô com o celular assim, iluminando a unha da criança para a avó cortar, e aí da mesma maneira que ele está ali iluminando, ele vai e bota uma uva na boca da criança e o menino lá igual um rei, né? Isso é o narcisismo infantil, né? Esse é o retrato do narcisismo infantil, de um período da nossa infância onde nós achamos que nós somos a autorreferência do mundo. E isso pode ser muito bom e muito ruim, porque quando esse narcisismo é tratado de uma forma saudável, com limites, primeiro a gente explica para a criança, meu filho, eu te amo muito, mas você não é o centro do mundo. Aqui você não pode mexer, aqui você não pode tocar, dessa maneira você não pode falar com um amiguinho. E a gente vai introduzindo a lei social para essa criança não se tornar um adulto narcisista, que passa por cima dos outros, que é egoísta com os outros, que é individualista com os outros. Né? Então, tem essa parte na infância. Mas também tem uma outra parte boa, e que a gente até trabalha muito pouco com os nossos filhos, às vezes, que é aquela questão da culpa. A criança, né, aquela cena clássica assim, divórcio dos pais. Aí a criança que está se culpando porque papai e mamãe brigam demais. Né? De entender que esse narcisismo, as coisas não estão dando errado no mundo por minha causa. Papai e mamãe não estão brigando por minha causa. O amiguinho que caiu ali, ele não tropeçou porque eu esbarrei nele. Ou melhor, ele não se machucou porque eu fiz intencionalmente com ele, né? Eu não derrubei ele intencionalmente, não foi minha culpa. Enfim, então, é também de mostrar que as coisas boas do mundo e as ruins, nem tudo giram ao meu redor. Então, esse seria um narcisismo saudável da infância, que é diluído através dos limites que surgem ali já na infância e vão até o final da adolescência. Você se torna um adulto que superou o seu narcisismo. Mas o que nós vemos, né, Raquel, é uma crise de limite. É uma crise hoje da educação. É uma crise de uma educação de pais que deem limite nos seus filhos e que acabam tornando esses adultos extremamente narcisistas. Então, tem um certo exagero, por um lado, de que todo mundo virou narcisista de uma hora para outra, mas, de fato, também acho que tem uma crise no nosso processo de educação infantil de faltar com limite para essas crianças, né, Raquel? E quando falta esse limite na infância e na adolescência, essa pessoa pode até desenvolver um transtorno de personalidade narcisista. E aí a coisa realmente fica feia. Porque sai desse narcisismo um pouco só do individualismo e já entra no âmbito da perversão, né? No âmbito de gozar com o mal que eu faço para o outro, no âmbito de usar as pessoas como escada para o meu crescimento e por aí vai. Então a gente começa a ver muito isso na política, em lideranças, como você falou, por que todos os meus chefes são abusivos? Né? Porque você é dependente, porque você não se impõe, porque você não reserva seus limites. Né? E aí a gente vê muito isso acontecer em cargos de liderança, em cargos políticos, e por aí vai, né, Raquel? Então, o narcisismo na infância, ele é constitutivo da nossa personalidade, todo mundo tem que passar pelo narcisismo, mas a gente tem que abandonar isso na nossa adolescência através dos limites que a gente recebe da família, da sociedade, da escola e por aí vai, né, Raquel? Então, acho que isso dá para explicar um pouquinho o porquê da pandemia e do narcisismo, né? Perfeito, Tiago. Uma vez, né, eu estava lendo, assim, como que se forma essa dependência, né? Exatamente isso que você falou. Ou é o excesso, da maioria dos transtornos, né? Ou é o excesso ou é a falta, né? Então, assim, tudo em excesso causa mal. Então, assim, ou é a falta de amor ou o excesso de amor, né? Então, assim, por exemplo, se aquela criança ou teve muito amor ou falta dele, é prejudicial. E a mesma coisa, né? Você tem 2 filhos aí, você sabe como que é a educação, né, de criança, né? Então, isso. você tem 3, né? Então, assim, você sabe como que funcionam as coisas. A educação de filhos é muito difícil,
Educação de filhos não é fácil. Não é dizer que na primeira vez você deu a educação e eles vão atender. É uma coisa assim que você tem que batalhar ali para você ter aquela autoridade, né? E autoridade com exemplo, na maioria das vezes, né? Quase sempre. Então, é uma coisa assim que você ali tem um lugar, não é porque você gerou aquela criança. É uma autoridade que você conquista diariamente. E aí, né, o Tiago, eu acho que é interessante falar que os pais estão tendo muita culpa por dar limite, né? Então, assim, ai, meu Deus, eu quero que ele seja meu amigo. E ficam trocando de papéis nos filhos, né? Ai, eu não quero repetir a mesma história que eu tive com meus pais. E aí, às vezes, não são pais, são irmãos, são amigos, são outras milhares de coisas, né? Então, assim, isso também, isso causa muito prejuízo para esses transtornos, né? Ninguém sabe definir uma origem dos transtornos. A gente não consegue bater o martelo de falar assim, é genética, é social, o que aconteceu, mas a gente diz que envolve tudo, né, Tiago? É biopsicossocial, né? Mas assim, a gente conta, né, que podem ser esses indicativos. E assim, é muito importante esse limite de dizer assim, o mundo não lhe pertence, você tem que ver o outro, porque senão se torna esse ser humano assim, que não respeita os outros, né? Aquela coisa do coleguinha, né? Eu sei que eu não posso falar pro meu filho, dá o brinquedo, mas também assim, vamos entrar num consenso, né? Vamos conversar, vamos, né? Então, assim, essas pequenas brincadeiras, né, de prestar atenção no filho, o filho com outra criança, isso faz toda a diferença no desenvolvimento de uma personalidade. Que quando adulta, isso pode se tornar um transtorno de personalidade, que a gente aí pode chamar até num grau narcisista até, né? Que ele não enxerga o lugar do outro. Exato. Né? Olha, uma aula aqui agora que você deu, né, Raquel? Mas e eu acho que isso traz Você falou da questão da educação e dos limites, né? E esse falar não, muitos pais sentem dor, né, de falar não para os seus filhos. Mas se eu posso dar, se eu posso fazer, por que eu não devo, né? E eu sempre falo que o não, por exemplo, que o não quantas pessoas a gente vê também uma crise hoje de pessoas que não sabem falar não, né? A gente podia até um dia fazer uma live sobre pessoas que têm dificuldade de falar não para as outras, né? Isso aparece muito também na terapia, né? Mas geralmente essa dificuldade de falar não para os filhos, isso, claro, é multifatorial, né? Pode ser por vários motivos, só que eu sempre costumo falar para pais que tenham essa dificuldade que nem sempre o não é um não, né? Então é aquela velha história, né, de que meu filho ele não quer tomar banho, eu delimitei que é às 5 horas, e ele não quer ir agora porque ele está terminando de ver um desenho. Vai terminar daqui a quanto tempo? Daqui a 5 minutos? Ok, às 5h05 você vai entrar no banho, tudo bem? Temos um acordo? Isso também é falar não, isso também é estipular um limite, no sentido de uma negociação com a criança, claro, se essa criança merecer isso, né? Se essa criança também tivesse esse poder de barganha. Então, às vezes, falar não significa falar um não, como se fosse uma instância de prazer ou uma maldade, mas é um falar não que ele pode se dar de diversas formas, né? Então, olha, você não vai mexer aqui, se você quiser, você pode até mexer naquela outra coisa ali, mas aqui não, né? Então, você abre possibilidades, você mostra que nem sempre o não é um fechamento, né? Que o não pode ser uma possibilidade também de uma outra experimentação, de alguma outra coisa que... Então, isso ajuda, né, a moldar esse narcisismo infantil e diluir isso de uma forma boa que o adulto não se torne tão narcisista quanto, né? Agora, mudando um pouco de assunto, né, Raquel, até para a gente concluir
e dá para as pessoas, acho que a gente falou um pouco do contexto infantil da coisa, né, e de como isso se desperta na idade adulta, mas as pessoas sempre falam assim, ah, Thiago, descobri que meu marido é narcisista, mas eu gosto tanto dele, eu vejo que ele se esforça por mim e tudo mais. Como é que eu faço para dar certo no relacionamento? Ou então, às vezes, são mães que são narcisistas. Nossa, Thiago, é muito difícil passar um final de semana na casa da minha mãe, eu não consigo mais dormir lá na casa dela, porque a gente fica 5 horas juntos, a gente já começa a discutir, a bater boca, e minha mãe não deixa eu fazer as coisas que eu quero, enfim. E não dá para eu demitir a minha mãe do cargo de mãe, porque eu amo minha mãe, enfim. O marido é mais fácil, né, de mandar embora, mas a mãe é mais difícil, né? Enfim, e as pessoas perguntam muito como lidar. Né? Eu vejo duas formas principais, né, Raquel, que eu vou trazer aqui, mas eu até gostaria que você ajudasse a gente a pensar isso, que uma das formas, ela é bem óbvia, até nós já deixamos implícito na nossa fala. Se o narcisista ele é um sujeito que sofre com a falta de limites na infância e na adolescência, e ele se torna um adulto narcisista, o que essa pessoa precisa, em algum nível? Limite. Ah, Thiago, mas meu marido não gosta se eu falar não para ele. Então acabou, não há mais o que fazer. Se é tudo da maneira dele, tudo do jeito dele, e esse narcisismo dele é exacerbado ao ponto de não aceitar um limite que venha do outro, é o famoso tchau e benção. Sua relação não vai prosperar, você só está perdendo tempo. Né? Agora, é claro que há pessoas que são narcisistas, quando elas não têm um transtorno de personalidade, que essas a gente consegue moldar através do limite. Né? E a segunda opção, né, que já está um pouco implícita aqui na própria fala, eu às vezes acho que quando se tratam dos nossos pais, dos nossos irmãos, enfim, de amigos, né, melhores amigos, enfim, e que essas pessoas são narcisistas, muitas vezes não tem jeito. Né? Muitas vezes é passar em branco para essas pessoas. Existe até uma técnica, né, que se chama pedra cinza, né, Raquel? Que uma pedra cinza ela não brilha, ela não tem brilho nenhum. Então, se você não mostra o seu brilho para o narcisista, você se torna alguém desinteressante para ele. Então, criar um esfriamento, talvez afetivo, em relação àquele narcisista, né? Criar ali como se você fosse uma pedra cinza. Tenta passar despercebido, tá na casa da sua mãe, foi passar o final de semana lá, não entra em assunto muito detalhado da tua vida, vai conversar sobre, sei lá, sobre coisas superficiais, é a única maneira, às vezes, de manter contato com alguém que verdadeiramente é narcisista. Mostre-se desinteressante, né? Enfim, chamam isso de pedra cinza, né? De você deixar a relação bem rasa, bem superficial, bem ali, não muito profunda, porque é o máximo onde você consegue chegar. Porque se você aprofundar essa relação para dentro do afeto, realmente você vai sofrer, né, o efeito desse narcisista. Então não é fácil. A gente não gosta de falar, né? Ah, não tem jeito. Se é narcisista, tem que mandar embora. Tem jeito, até tem jeito, mas não quer dizer que em todos os casos isso vai se aplicar, né, Raquel? E aí eu queria que você ajudasse a gente a pensar um pouco nisso também, né? Verdade, Thiago. Eu acho que tem que mensurar, primeiro, as feridas, né? O caso de como que é, né? Porque depende também o grau de expectativa dessa pessoa, o grau de idealização. Eu vejo também muito do que a pessoa espera, por exemplo, no caso da mãe, né? Ah, eu queria tanto uma mãe amiga, eu queria tanto uma mãe, mas não é. Então, trabalhar essa questão de idealização. Queria tanto um marido que fosse romântico, queria tanto um marido empático, mas não é. Então, queria tanto... Querer não é ter, né? Querer não é. Ter, né? Não, então, assim, né? Trabalhar realidade, expectativa, frustração, né? E, assim, a sua individualidade. Uhum. Oi, Raquel, acho que o seu som deu uma falhadinha. Ah, voltou. Oi. Pronto, voltou. Ai, meu Deus. Não Recebe dá. ligação bem na hora da live, não tem como, né? Não dá. Não tem como, gente. E, assim, a pessoa que se relaciona com narcisista, se ela tiver com a cabeça legal, ok, né? De lidar com isso. Mas, normalmente, é uma pessoa dependente que também retroalimenta essa relação, né? Porque o narcisista também gosta de retroalimentar esse sistema, né? Porque, normalmente, quem observa esses comportamentos
do narcisista. Logo percebe, logo sai fora. Né? Vou dar um exemplo assim, até pessoal, né? Uma vez eu convivi com um rapaz e a gente estava ficando um mês, assim, menos de um mês, aí num aniversário meu, ele emburrou a cara numa foto porque eu não chamei ele para tirar foto atrás do bolo. Em menos de um mês a gente terminou, porque aquilo não colou. Num dependente, eu acho que aquilo colaria mais tempo, né? Então, assim, dependendo da pessoa, esse relacionamento tóxico, aquilo fica retroalimentando. Então, assim, isso, dependendo, fica mais tempo, né? Essas nuances, tipo, eu tenho que ser o centro das atenções, você tem culpa, dependendo da autoestima daquela pessoa também, né? Então, depende da situação, né? Perfeito. Você está fazendo seu sinal Não, masculino agora? ainda não, mas daqui a pouco eu farei. Nós estamos brincando aqui porque a minha bateria está acabando e meu carregador sofreu um problema técnico, né? Então, mas hoje a live ela seria mais curta mesmo, mas esse seu exemplo foi muito bom, Raquel, porque ele mostra, né, que nem sempre vai ser possível e nem sempre vai ser impossível. Então, onde a gente quer chegar com esse assunto? Acho que muito vai depender do quanto você está bem, e foi muito bom você fazer essa observação, o quanto você está bem, né, com a sua própria mente, no sentido de, olha, eu consigo suportar um tempo fazendo um pouco o papel aqui de pai e mãe, que deveria ter feito lá atrás, dando limite para ele, e conversando e dialogando, e impondo aqui um pouco também que, ó, não é do seu jeito, o mundo não gira, essa relação não gira ao seu redor, né? De você primeiro estar bem com isso, porque realmente é muito difícil. A gente está propondo aqui porque realmente a gente vê casos que a vontade nossa, né, Raquel, fala, larga, não dá mais, acabou. Mas às vezes a pessoa está tão determinada a ficar que a gente, tudo bem, quer ficar? Vai ser desse jeito aqui, e aí não tem garantia de que dê certo. Então é muito difícil, tá? Mas então, esteja bem com a sua mente, vá fazer uma terapia para trabalhar o quanto disso está te afetando, o quanto disso desperta gatilhos seus, do seu próprio narcisismo infantil também, porque às vezes quando o casal começa a medir força, é o gatilho do teu narcisismo infantil, você começa a querer, também quero ser o centro do mundo, eu também quero fazer do meu jeito, aí pronto, né? Aí os acordos se vão, não tem mais acordo a ser feito, né? E, bom, enfim, então a pessoa realmente ela tem que estar bem com a saúde mental dela e, principalmente, entender se esse, assim, eu acho que vale a pena eu continuar esse relacionamento com essa pessoa, porque ele ainda é bom, ele é uma boa pessoa e tudo mais. Ok, é bom mesmo, de verdade? Então, você tem que analisar a sua dependência, porque, geralmente, é uma dupla, é um magnetismo, né, de um narcisista que atrai alguém com um perfil dependente. E não é um magnetismo físico ou um magnetismo universal espiritual. É porque realmente o narcisista ele tende a se apaixonar por pessoas com um perfil mais submisso e pessoas submissas que precisam de um líder na própria vida acham o narcisista um ser humano fantástico. Eu acho que você até exemplificou na última live, né? Serial killers e psicopatas e pessoas que recebem cartas na prisão e que têm legiões de fãs e que mulheres que se apaixonam por essas figuras fantásticas, né? Narcisistas e tudo mais. Isso acontece muito, né? Então perceba se a sua dependência também não está te fazendo confundir o amor, né, um amor verdadeiro, e até mesmo confundir que ele é uma boa pessoa, se isso não é uma fantasia sua. Até porque, para que serve a fantasia? Né? Para a gente conseguir superar uma realidade dura e difícil de uma forma mais enfeitada, de uma forma mais bonita. Então, às vezes, aquela pessoa não tem nada de bom e você olha para ela e fala, não, mas eu acho que ele ainda vai melhorar. Então, não fantasie. Realmente não dá para viver na fantasia. Então, se você se relaciona com um narcisista, indicamos muito que você busque apoio, que você busque terapia e que você analise os sinais de mudança do outro. Ele está mudando mesmo? Ele falou que ele está cumprindo os acordos, ele está aceitando as novas regras dessa relação? Ótimo. Talvez vocês consigam salvar a relação de vocês. Caso ele esteja estagnado ou fingindo para você uma mudança, realmente a coisa não tinha mais salvação. Então, acho que é isso, né, Raquel? Com certeza.
certeza, com certeza. E em alguns casos, a distância emocional, né? Porque, igual o Thiago falou, dentro de um relacionamento de parceria, né? Ou, Uhum. né, casal, dá até para Claro. sair fora. Mas e de mãe, né? Então, assim, eu às vezes sugiro, Thiago, doses homeopáticas, né? Estabelece ali, para não perder total Uhum. vínculo, né? 2 horinhas, Isso, 3 horinhas isso. no domingo, né? Então, assim, eu acho que às vezes não é que você precise perder o total contato, até para você não se sentir culpado de manter o vínculo com uma família. Mas também não precisa entrar de cabeça e adoecer naquele Isso. núcleo que te adoeceu também. Mas você saber onde você está lidando e nisso também ter o seu processo terapêutico, né? E entender isso tudo. A gente às vezes precisa sair da ilha para olhar a ilha, mas precisa estar Perfeito. forte para isso. Bom, e é isso, né? Então, eu espero que a gente tenha conseguido explicar um pouco, né, o que que é o narcisismo infantil, que é o narcisismo que todos nós passamos, o que que é um adulto narcisista que não superou esse narcisismo infantil, o que que é o transtorno de personalidade, né, narcisista, que aí entra no nível da patologia, de pessoas que realmente são muito doentias em suas ações, e claro, né, como lidar com essas pessoas, né? Seja no âmbito da família, seja no âmbito do relacionamento, como a Raquel às vezes falou, minha mãe é narcisista, vai almoçar domingo com ela, almoça, elogia a comida, se você não elogiar, ela vai te criticar por alguma coisa, e tchau, mãe, estou indo embora que eu tenho que fazer alguma coisa na parte da tarde. E é isso, né? É tornar a relação possível da maneira que, na medida que esse narcisista possibilita absorver seus limites, né? Então, espero que vocês saiam hoje daqui um pouco mais conscientes sobre isso. Fiquem à vontade para mandar pergunta para mim, para a Raquel, lá na Escola de Sentimentos, aqui na minha página mesmo. Nós criamos uma página agora, né, Raquel, do podcast, né, o Seu Amor no Divã. É só procurar aqui no Instagram, a gente vai começar a divulgar, vai começar a criar conteúdo para lá também, né? E futuramente essas lives, inclusive, serão feitas por lá. Tá? Mas, por enquanto, então, agradeço demais, Raquel, sua presença aqui hoje mais uma vez. Agradeço a todo mundo que ficou aqui até o final. Mandem as dúvidas de vocês, a gente responde também ao longo da semana, certo? E ouçam, para quem não conseguiu acompanhar hoje, terça-feira, disponível lá no Spotify. Tá bom? Então, Raquel, a palavra é contigo. Certo. Então, muito obrigada, Thiago. Muito obrigada a todos que estão nos escutando e nos vendo. Então, assim, Até até a a próxima próxima. Obrigado, semana. gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.